Amém. Eu quero convidar todo mundo a fechar os seus olhos para orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, nós queremos Te louvar e agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem sido e feito nas nossas vidas, Senhor. Quero colocar diante de Ti, Senhor, cada uma das nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor já fez aqui no nosso meio nessa noite, colocamos diante de Ti e Te pedimos agora que em nome de Jesus, todo e qualquer levante do diabo caia por terra, Senhor. Que toda e qualquer investida do inimigo, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, e que em nome de Jesus o Senhor possa, Senhor, repreender todo o mal, toda e qualquer tentativa do inimigo, Senhor, caia por terra, e que seja feito o Teu querer e a Tua vontade em nós e através de nós. É o que nós Te pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O tema que nós vamos ministrar hoje, o que o Senhor vai ministrar aos nossos corações nessa noite, é um tema, é um alerta, talvez, é uma chamada de atenção, talvez a cada um de nós, a respeito do tempo que nós estamos vivendo. E o título, do tema daquilo que será ministrado aqui nessa noite é Já começou o engano do fim dos tempos. Nós devemos estar atentos, e o Senhor ele tem falado muito no nosso meio a respeito do tempo em que nós estamos vivendo. E é importante que nós nos lembremos de que nós estamos vivendo um tempo que a palavra do Senhor diz, o apóstolo João diz ali na sua primeira carta, que é a última hora, na verdade. Nós já estamos vivendo a última hora dos tempos. E depois que o Senhor ministrou o meu coração através aquele texto ali de Cantares, nós vivemos algumas circunstâncias nas nossas vidas que o Senhor mostrou, abriu os meus olhos para aquilo que a palavra ela já nos diz a respeito do engano dos últimos dias. Mas eu confesso que para mim foi um abrir de olhos a respeito de qual engano é que nós estamos falando. E talvez é isso que o Senhor queira, assim como Ele abriu os meus olhos, que o Senhor quer abrir os olhos de cada um de nós aqui nessa noite. Nós sabemos que existe um inimigo das nossas almas, o diabo, Satanás. E a palavra diz que ele atua desde o princípio dos tempos, desde o princípio da humanidade, a todos aqueles que vieram sobre a face da terra. Em Apocalipse 12:9, a palavra do Senhor, ela traz ali que o dragão ele foi expulso do céu. E a palavra ali diz que o dragão também é a serpente, que é Satanás. E que ele passa a enganar, que ele com seus anjos foram jogados sobre a terra e passam a enganar a humanidade. Gênesis 3 é o relato da queda. Adão e Eva estavam ali no jardim, eles estavam ali convivendo, cumprindo o plano de Deus para a vida deles, quando de repente Satanás se apresenta e engana o homem e engana a mulher. E dali, então, nós sabemos o que acontece. E ali a humanidade passa a viver sob o domínio do pecado. E sabemos que mesmo Jesus, quando esteve aqui na terra, ele foi tentado por Satanás. Deus conosco, Emanuel, não foi poupado das artimanhas do inimigo. Não foi poupado da sua tentativa de enganá-lo, mas pelo contrário, ele ainda tentou 3 vezes. Está lá, por exemplo, em Mateus no capítulo 4, versículos de 1 a 11. Então aqui nós vemos que o diabo, ele atua desde antes do homem estar criado. Ele já existia.
antes do homem ser criado, porque quando o homem foi criado, ele vai e tenta o homem no jardim do Éden. E o diabo ele então vem enganando e vem tentando enganar a humanidade desde então. E é isso o que nós vemos na palavra, mas a palavra também ela nos diz algo que nós devemos estar muito atentos. Nós vamos ler os versículos 4 e 5, depois o 10 e 11, depois o 23 e 24. Aqui em Mateus 24, chamado também o sermão profético, Jesus ali está falando a respeito do tempo do fim, falando a respeito dos últimos dias. E ali então, a palavra do Senhor diz ali, aqueles que puderem ficar em pé, quero convidá-los a ficar em pé, para nós podermos ler a palavra do Senhor. Mateus 24, a partir do versículo 4, diz assim: Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 10, naquele tempo muitos ficarão escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos profetas surgirão e enganarão a muitos. E aí versículos 23 e 24, e se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Podem se assentar. Jesus aqui então, quando ele fala a respeito do tempo do fim, ele traz aqui algo que nos chama a atenção, dizendo que haveria um engano, haveria tentativas e tentativas de enganar as pessoas. Aqui Jesus então ele diz que nesse tempo final muitos viriam no seu nome e enganariam a muitos, que haveria numerosos falsos profetas que surgiriam e enganariam a muitos, e ele diz também que apareceriam falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, e olhem só essa observação de Cristo, para, se possível, enganar até os eleitos. Não é um engano qualquer, não é algo que vai passar despercebido, ou não é algo que vai ser facilmente percebido, mas são coisas que podem enganar até aqueles que têm sido chamados pelo Senhor, aqueles que têm sido marcados com a palavra do Senhor, aqueles que têm estado talvez aqui nessa noite. Muitos desses falsos cristos e falsos profetas realizarão grandes sinais e maravilhas. Paulo, quando ele escreve ali na primeira carta dele aos Coríntios, nos primeiros 3 capítulos, ele vai falando a respeito do ensino deste mundo. E entre alguns dos versículos que ele traz, ele fala assim: os judeus pedem sinais e maravilhas, os gregos pedem sabedoria, e sabe o que eu tenho para oferecer? Cristo crucificado, que é loucura para esses homens. Logo então, Paulo ele nos diz ali que aquilo que Deus tem para nós não está amarrado, não está embasado, não está firmado em apenas sinais e maravilhas, mas está firmado em algo mais profundo, que é a sua palavra, que é o Evangelho. E por isso, então, nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque haverá nesse tempo, e já está havendo nesse tempo, grande engano no meio da igreja, grande engano no mundo em que nós vivemos. E é isso que o Senhor quer chamar a nossa atenção hoje. O diabo já tem usado pessoas para enganar a todos. Porque pessoas, Gu, vejam que aqui ele diz, muitos virão em meu nome dizendo, falsos profetas surgirão,
falsos cristos e falsos profetas. Então, quando a gente fala sobre engano, quando a gente pensa no fim dos tempos, a gente imagina na nossa cabeça um mundo totalmente de fantasia. A gente imagina algo muito sobrenatural, quando na verdade, queridos, o fim dos tempos é hoje. É o mundo que nós vivemos, são as pessoas com quem nós nos relacionamos, as coisas que nós vimos e vemos. Então, o diabo, ele não vai, como o bispo muitas vezes diz, ele não vai aparecer aqui a nós com um tridente, com um rabo, chifre, cheirando enxofre. Ele vai usar artimanhas dele para enganar, e ele já está enganando. E aqui é que veio para mim o despertar do Senhor. Porque o diabo, ele não vai enganar só com relação à palavra, não. Também. Mas o diabo, ele tem enganado já há muitos. E aqui o Senhor tocou no meu coração para falar sobre 3 áreas em que o diabo, ele tem atacado e falado. A do meio é o falso ensino, é o falso evangelho. Quantos escândalos a gente tem ouvido na igreja? Quantos casos de pastores e líderes envolvidos em escândalos sexuais? Igreja evangélica, igreja católica. Quantos casos de abuso? Quantos casos de ensino? E sabe, a palavra do Senhor, ela fala a respeito disso. Muito tem sido ensinado errado. E esse ensino errado gera imoralidade sexual. Gera algo que é repudiado pelo Senhor. Mas também, sabe onde o inimigo tem enganado a muitos? Muitas pessoas têm olhado para figuras públicas e colocado nestas figuras públicas a solução dos problemas. 2 semanas atrás eu estava nos Estados Unidos. Eu estava lá no dia da eleição. Quantas pessoas estavam depositando a solução dos seus problemas no então eleito Donald Trump. E continuam colocando, agora vai. Agora com Elon Musk, agora vai. No nosso país, quanto tem se colocado a solução dos problemas na mão de pessoas que são como você e eu, pecadoras. Mas Gu, não quer dizer que a gente não deve se posicionar, cumprir com a nossa cidadania. É óbvio que nós devemos, mas a gente deve saber que qualquer uma dessas pessoas que estará lá não é o Senhor. Porque Deus nos diz que as coisas vão piorar. Não vai ser o Bolsonaro, não vai ser o Lula, não vai ser o Haddad, não vai ser o Tarcísio, não vai ser o Nicolas Ferreira, não vai ser qualquer outra pessoa, o Boulos, não vai ser ninguém dessas pessoas. Não é o Putin, não é o Trump, não é o Biden, não é a Kamala, não é o Scholz, quem seja. Essas pessoas são pessoas, mas as pessoas têm depositado a sua confiança nelas. As pessoas têm militado em favor de pessoas, e muitas dessas pessoas têm distorcido a direção de Cristo. Eu já comentei aqui algumas semanas atrás, na época da eleição aqui para a cidade de São Paulo, eu li um artigo onde uma mulher falava a respeito de um candidato, falava assim: Deus revela a ele algo que ele não fala para nós e por isso nós o seguimos sem questionar. Algumas semanas atrás eu estava assistindo o canal Discovery, ou um desses em casa, falando sobre a ascensão de Hitler na Alemanha. Existe uma cervejaria em Munique, onde o Hitler,
na década de 40, 30 na verdade, finalzinho da década de 30, ele reuniu naquela cervejaria 2.000 pessoas. 2.000? E ele falou por mais de 2 horas. E sabe o que? As pessoas pagavam para entrar. Hitler não foi um tirano que deu um golpe de Estado e tomou o poder. As pessoas olharam para ele e falaram, esse é o cara. A outra forma que o diabo já tem enganado as pessoas tem a ver com a questão da tecnologia. O que está ali na tela é uma matéria da Veja, de outubro, falando a respeito das bets, dos sites de aposta no Brasil. E essa matéria, a parte que está ali marcada em amarelo, obviamente, talvez nem todos vão conseguir ler, diz que no começo deste ano, mais de 20 bilhões de reais já foram gastados pelo povo brasileiro em apostas. 20 bilhões de reais em apostas. Além desta forma de engano. Por que engano, Gu? Porque as pessoas acham então que é dessa forma que elas vão conseguir o que elas querem. É um engano. Porque o Senhor, se fosse para a gente viver de graça, Ele não teria instituído o trabalho. Foi o Senhor que falou para o homem, você vai cuidar do jardim. Além das bets. Outra forma que o diabo tem enganado a muitos é com a falta de capacidade de pensar sozinho, através da tecnologia. Como assim, Gu? Hoje é muito fácil. ChatGPT. Na minha empresa onde eu trabalho, o ChatGPT é proibido. Porque as informações que você coloca ali, ninguém sabe para onde vai. Em tudo na tecnologia, a mesma porta de entrada é a porta de saída, certo, Márcio? Além disso, eu vi essa semana uma postagem daquele pastor Rodrigo Silva, não sei se todos conhecem, é um pastor que também é arqueólogo, é um pastor que também ele é um pesquisador, e ele fez um post dizendo de um resultado errado que ele teve do ChatGPT. E nesse resultado errado que ele teve do ChatGPT, era um resultado de algo que ele estava buscando a respeito da Bíblia. E ele havia feito uma busca, nem eu vou conseguir ler, tá, gente? Vou falar para vocês. Meu óculos está ali ainda. Ele havia feito uma busca a respeito do que dizia num determinado trecho da palavra, no grego. Não vou eu discutir com ele ou com o ChatGPT. Mas ele discutiu com o ChatGPT porque a resposta que o ChatGPT deu a ele estava errada. E aí ele falou assim, olha ChatGPT, você me deu uma resposta errada porque o texto diz isso, isso e isso. A resposta que ele teve do ChatGPT, você tem razão, me perdoe, ou me desculpe. Ele falou assim, mas ainda assim ele me deu a resposta errada. Quem confia em IA, assim, não se deve confiar não, porque a IA funciona assim, ela tem princípios básicos que foram colocados por aqueles que a escreveram, né? Então, no caso do ChatGPT, ele sempre tem que ter uma resposta. Se ele não acha ou se ele não consegue interpretar, ele inventa e entrega. E se ele passar batido, passou. E se você questionar como foi o caso, ele dá um perdido, você me desculpa, e o assunto é errado. Entendeu? Todas fazem isso. E elas aprendem, né? Com quem? Com o ser humano. Obrigado, Márcio. Só que as gerações mais novas não questionam isso, porque elas não sabem. E não conhecem a palavra, e a gente está chegando nisso daí. Obrigado, tia. Porque no final das contas, queridos, aí está o engano
A palavra, ela nos mostra que nós já estamos vivendo, talvez numa forma mais inicial, o engano do fim dos tempos. E aqui, gente, eu não quero agora, o Gu é contra a tecnologia, o Gu é contra isso, contra aquilo. Eu só quero que nós estejamos com nossos olhos abertos, que o engano do diabo, ele vem em todas as áreas da nossa vida, não é apenas em uma. Sabe por quê? Porque é aquela história que a gente já ouviu tantas vezes do se você pega um sapo e você joga na água fervendo, ele pula, mas se você cozinha ele aos poucos, ele não vai perceber e ele vai ser cozido. Nós estamos sendo cozidos aos poucos. Ou muitos estão sendo cozidos aos poucos. E é por isso, então, que nós devemos estar atentos ao tempo que nós estamos vivendo e, principalmente, então, buscar a verdade, buscar saber. Porque se a gente não conhecer a verdade, como a gente vai poder identificar o engano? Como a gente vai poder identificar aquilo que é falso se a gente não sabe o que é o verdadeiro? 3 áreas das nossas vidas que talvez a gente possa bater o olho e falar assim, puxa, eu acho que eu me identifico aqui. E é por isso que o Senhor está chamando a nossa atenção, para que a gente possa estar com os nossos olhos e com a nossa mente abertos a isso. Eu não precisava conhecer a mentira, eu tinha que conhecer só a verdade. Porque se eu conhecesse a verdade, eu ia saber tudo que era mentira. E é isso que é o certo. Eu sou contra até ir lá na frente pregar com o celular, porque a verdade, até as Bíblias modernas hoje, elas saem um pouco do foco daquilo que o Senhor tem para revelar. E nessa sua linha não está de todo errado, porque se a gente não conhecer o texto da palavra, quem garante que o texto que está aqui é a palavra? Né? Então nós não estamos aqui mais uma vez, a ideia não é falar assim agora toda a tecnologia do diabo, mas a ideia é abra os olhos, porque o tempo do engano está aí. O tempo do engano está aí, e se nós não tivermos o conhecimento da verdade, a gente vai se deixar levar pelo engano. Abram suas Bíblias, e por isso também eu sempre falo, abre a Bíblia. Vamos olhar o texto que eu coloquei, vamos ver se está isso mesmo. Sabe, queridos, nós participamos por mais de 1 ano numa igreja nos Estados Unidos que o pastor não mandava abrir a Bíblia. Ele não mandava. Exato. E por isso que a gente tanto diz a importância de ler a Bíblia, a importância de participar dos estudos, a importância da gente ter o nosso tempo de conhecer a palavra do Senhor, porque senão a gente vai ser muito facilmente levado. E a gente viveu 1 ano numa igreja onde o pastor não mandava você abrir a Bíblia. E a gente insiste, abra a Bíblia, abre a sua Bíblia comigo. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Olha, aos Timóteos não estaria de todo errado, porque somos todos Timóteos. Nesse contexto do que Paulo vai dizer. Olha o que Paulo diz ali. Então, na primeira carta dele a Timóteo, no capítulo 4, os 2 primeiros versículos, diz ali o seguinte, que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, e tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Presta atenção, olha só que importante aquilo que Paulo ele diz. Ele fala que estes homens que ensinam errado têm a consciência cauterizada. Cauterizada é aquela cicatriz que fica a partir de queimadura, que não perde todo o sentimento, perde a sensibilidade. A consciência está cauterizada, e queridos, e por isso que a gente tem encontrado tantas pessoas indiferentes às coisas do Senhor. Por isso que a gente vive tantas situações e
ela tem um comentário, ela fala assim: como é que alguém consegue deitar a cabeça e dormir nesta situação? Porque a consciência dessa pessoa está cauterizada, é como morta, é insensível. E essas pessoas, elas são ensinadas doutrinas de demônios, espíritos enganadores. Olha, gente, quanto escândalo a gente tem visto dentro da igreja, de uma forma geral. Isso não vem do Senhor. E a palavra, e o próprio Senhor Jesus, ele diz, olha, isso deve acontecer e é importante que aconteça. Ele falou assim, mas ai daqueles através de quem esses escândalos vierem. Vai comigo ali na Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: pois a nossa luta, ela não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestiais. Então ainda, Gu, você não acabou de dizer que a luta, que são homens, mas são homens que são guiados pelo diabo. Esse mundo, em outras versões, diz assim, neste mundo tenebroso. E há muitos anos atrás havia um romance cristão chamado Este Mundo Tenebroso. E esse mundo tenebroso contava a história de uma igreja que tentava sobreviver em meio a uma batalha espiritual na cidade onde ela se estava. Esses homens, estas pessoas, instrumentos do diabo, são guiadas por ele. Têm sido orientadas pelo espírito deste mundo em que nós vivemos. E por isso, queridos, é muito importante que nós entendamos onde é que essa batalha ela se encontra. E eu quero convidá-los agora, volta um pouquinho mais, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 10. Olha só o que Paulo fala a respeito dessa batalha. 2 Coríntios 10, versículos de 3 a 5, diz assim a palavra do Senhor. Paulo dizendo, porque embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então sabe onde se dá essa batalha? Na sua mente, nas suas emoções. Essa batalha que nós estamos falando, esse engano é para tomar a nossa mente. É para tomar nossas emoções, é para tomar controle do nosso interior. Então esses homens inspirados pelo espírito deste mundo, esses homens sob influência de Satanás, eles estão então tentando criar fortalezas na nossa mente, a fim de resistir à palavra de Deus nas nossas vidas. Mas o nosso papel é lutar essa luta, para destruir essas fortalezas. Tudo aquilo que o diabo tem tentado colocar na nossa mente e no nosso coração, a gente tem que estar atento. Nesse texto nós acabamos de ver que nós não lutamos segundo os padrões humanos. Querido, querida, cuidado com as discussões onde você vai entrar. Vai ter vezes que não vai valer a pena. Ah, mas ele tem que ouvir, ela tem que saber. Cuidado. Não vou dizer que não é para fazer, mas esteja atento e peça para que o Senhor te oriente. Porque essa luta não é segundo o padrão humano. Lembra que a consciência muitas vezes já está cauterizada.
A nossa luta é através da oração. As armas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Então o Senhor ele vai nos dar armas para destruir essas fortalezas na nossa mente. Onde essas fortalezas estão? Na nossa mente, nas nossas emoções. Olha o que o texto fala, para destruir argumentos e toda a pretensão contra o conhecimento de Deus. Por isso é tão difícil. Por isso é tão difícil. E qual é o objetivo? O que é que nós devemos fazer quando todo pensamento, toda informação que a gente receber, a gente deve levar cativo, prender mesmo esse pensamento e falar: Senhor, é isso que o Senhor quer. Torná-los obedientes a Cristo. E se o Senhor falar é isso, ok. Não é isso, Senhor, então me ajuda a descartar. Me ajuda a não cair no engano. Me ajuda, Senhor, a olhar essas coisas e não cair. Porque lembrem-se que se possível fosse, até os eleitos seriam enganados ou serão enganados. Por isso a gente precisa estar muito atento. Assim como nós não fazemos nada sem antes orar e colocar diante do Senhor, sem cumprir um propósito, o diabo também não faz. Por isso, o Senhor nos dá pelo menos 3 formas de nós, 3 armas, que são as armas poderosas em Deus, para que nós possamos colocar em prática. A primeira arma está ali em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 10. Vai comigo ali, marca na sua Bíblia. Ali em 1 Coríntios, no capítulo 12, Paulo ele começa a falar a respeito dos dons espirituais. E ali então no versículo 10, ele então falando a respeito dos dons, ele diz que a outro o Senhor daria, o Espírito Santo daria poder para operar milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espírito. Acabamos de ler Efésios 6, que diz que esse mundo ele é governado por espíritos malignos, governadores, principados desse mundo espiritual. E às vezes a gente pode estar ouvindo alguém que parece vir de Deus, que ouve e o som parece ser de Deus, mas talvez não é. Por isso nós precisamos pedir a Deus discernimento de espírito. Senhor, quem é que está falando? É o Senhor ou não? E eu me lembro, eu era criança, na outra igreja em que nós frequentávamos quando era mais novo, uma mulher se levantou para trazer uma profecia. No mesmo momento, o pastor se levantou e repreendeu o espírito maligno. Em nome de Jesus, aquela mulher ficou calada. Isso existe. Precisamos estar com discernimento espiritual. Como eu consigo isso, Gu? No final do versículo do capítulo 12, Paulo ele diz assim: busque os dons. Peça a Deus. Peça ao Senhor. Peça a Ele que nos dê. Precisamos ter discernimento espiritual. Senhor, parece ser cristão, parece a palavra ser a sua, é a sua, Senhor. O Senhor não vai deixar você ser enganado. Olha o que diz ali no Evangelho segundo João, no capítulo 8, versículos 31 e 32. Vai comigo ali, por favor, já estamos caminhando para o final. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 31 e 32, diz assim a palavra do Senhor: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará.
é pela verdade, é a palavra. Precisamos conhecer a palavra. Precisamos permanecer na palavra. E olha, queridos, eu vou dizer para vocês o seguinte: existem muitas verdades espirituais por aí. Mas aquelas que Deus quer que nós tenhamos conhecimento, está aqui. Muitas outras religiões falam muitas, eu vou dizer, verdades espirituais, coisas espirituais que acontecem. Mas aquilo que Deus quer revelar ao homem está aqui. Conheça e permaneça na palavra. Não busque outros lugares. Porque é aí que o diabo ele vem. E ele sorrateiramente engana. E 1 Timóteo, continuando aquele texto que nós lemos mais um pouco antes, no versículo 16, já no final ali desse capítulo, e quem quiser depois leia o capítulo 4, para ver aquilo que o Senhor fala. Mas no versículo 16, resume tudo aquilo que o Senhor fala a Timóteo através de Paulo. E ele diz no versículo 16, fechando esse capítulo, ele diz assim: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Coloque em prática aquilo que você ouve, aquilo que você lê, aquilo que tem sido ensinado. E atente para a sua vida. Efésios 3, versículo 14 e 15, diz assim, Paulo dizendo: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Você e eu temos o nome da família de Deus. Nós somos chamados filhos e filhas de Deus. Por isso, queridos, tudo aquilo que a gente fizer será para o louvor ou para a vergonha do nome de Deus. Atente bem para a sua própria vida. Porque se você fizer algo para a glória de Deus, o nome dele será glorificado. Mas se você fizer algo para a vergonha de Deus, o nome dele será envergonhado. Através da sua vida, através da minha vida. Discernimento de espírito. Conhecer e permanecer na verdade. E viver a palavra de Deus. Não caiamos no engano do diabo. Não, mas todo mundo faz. Não, mas é só uma vez. Não, mas olha, não vai ter prejuízo para ninguém. Cuidado. Cuidado, porque nós levamos o nome da família. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer, ali vai um homem de Deus, ou ali não vai um homem de Deus. Conversando essa semana com uma pessoa, eu compartilhei com ela o seguinte: é tão triste, mas toda vez que eu encontro com alguém, e esse alguém, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, a pessoa, quando ela logo descobre que eu sou cristão, ela fala assim, você é cristão, eu também sou irmão e não sei o quê. Essa pessoa não presta. Muitas vezes, essa pessoa não presta, porque ela se faz valer do nome de Cristo para tentar mostrar ser quem ela não é. E ela se faz valer destas coisas para ter algum tipo de crédito diante dos outros. E aí a pergunta para nós, e nós?
Será que nós estamos atentos a isso? Como eu falei, o grande abrir de olhos para mim, nesse assunto todo, foi entender que o engano, queridos, ele não é só com relação à palavra de Deus. O engano vai vir no seu trabalho, o engano vai vir nos negócios, o engano vai vir na TV, o engano vai vir no livro, o engano vai vir no candidato, o engano vai vir no plano econômico, o engano vai vir em todas as áreas da nossa vida. Porque tudo aquilo que nos desviar de Cristo é engano. Porque no final das coisas, a palavra diz, lá no final de Apocalipse, fala que Jesus então ele vai reinar por 1000 anos sobre a face da terra. E aí fala que então o diabo ele foi preso. E aí depois diz, no capítulo 20 de Apocalipse, no versículo 7, Apocalipse 20, versículo 7 diz assim: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. E o seu número é como a areia do mar. E as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Ainda assim, depois do reino de Cristo, Satanás enganará as nações para guerrear contra o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que terá instituído um reino de paz. Não, como foi dito no domingo passado, não levemos essas coisas à brincadeira. É muito sério. E que o Senhor possa ministrar aos nossos corações a necessidade de buscar discernir o Espírito, de permanecer e conhecer a verdade e de atentar para a nossa vida, porque dessa forma nós salvaremos a nós mesmos quanto aqueles que olham para a gente e falam, ali vai um homem, ali vai uma mulher de Deus diferente. Amém? Eu quero convidá-los a fechar os seus olhos. Talvez existam situações em que a gente tenha visto do engano e que a gente pode então talvez ver essas coisas e a gente pode talvez então identificar e parar. Mas talvez existam aquelas situações onde a gente não tem forças para parar. E aquele que não tiver forças para parar, aquele que precisar ajuda do Espírito Santo de Deus, aquele que quiser que realmente o Espírito Santo possa vir e trabalhar e transformar a sua vida, eu quero convidar a vir aqui na frente. Assim como eu já estou aqui na frente, e eu já me coloco aqui diante do Senhor, pedindo para que o Senhor possa mudar e transformar a minha vida, porque eu sei, Senhor, que eu tenho caído nos enganos do diabo, Senhor. Assim como o Senhor abriu os meus olhos, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor possa abrir os olhos daqueles que também têm essa necessidade, Senhor. Aqueles, Senhor, que vêm, Senhor, que estão, Senhor, enrodados, estão cercados pelo inimigo e talvez não tenham forças para sair. Esses eu quero convidar a estar aqui na frente comigo, para que nós como igreja possamos orar, para que como igreja nós possamos interceder, para que como igreja nós possamos realmente reconhecer diante do Senhor a nossa fraqueza e a nossa necessidade, para que nós possamos ser transformados pelo Senhor. Em nome de Jesus, aquele que o Senhor tocar no coração, vem aqui à frente, para que nós possamos como igreja orar. Como foi dito, as fortalezas na mente, elas são realmente fortalezas, elas são realmente coisas que foram construídas e transformadas pelo
espírito do engano, e que essas coisas elas precisam ser, então, realmente destruídas pelo poder do Espírito Santo de Deus. E nós possamos estar agora, nesse momento, realmente reconhecendo a nossa fraqueza diante do Senhor. Que nós possamos estar reconhecendo a nossa dificuldade diante do Senhor, para que nós possamos, como igreja, orar e interceder. Senhor Deus e Pai, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, cada uma das vidas que estão aqui, Senhor. Nós queremos Te louvar e agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem sido e feito, Pai. E nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, a vida, Senhor, das Tuas servas, Senhor. Nós queremos colocar diante de Ti a minha vida, Senhor. Nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, cada um de nós, porque temos, Senhor, sofrido, Senhor, com, Senhor, os enganos do diabo, Senhor, contra as nossas vidas, Senhor. Temos, Senhor, muitas vezes sido, Senhor, presas, Senhor, fáceis, Senhor, para o engano do diabo, mas nós queremos agora, nessa noite, reconhecer, Senhor, diante de Ti, que precisamos da Tua ajuda, Senhor, e Te pedir que o Senhor possa, Deus, nos limpar, nos livrar em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Deus, nos livrar, Senhor, de tudo aquilo que tem nos prendido, tudo aquilo que tem nos enganado, tudo aquilo que tem roubado, Senhor, tem tirado de nós, Senhor, a Tua porção, tudo aquilo que tem tirado de nós a Tua paz, tudo aquilo que tem tirado de nós, Senhor, a Tua presença, que o Senhor possa agora nos limpar, Senhor, nos transformar em nome de Jesus, que em nome de Jesus o Senhor seja, Deus, aquele, Senhor, a ministrar a verdade, Senhor, e que possamos permanecer nessa verdade, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, toda, Senhor, fortaleza da mente. Quebra, Senhor, toda a fortaleza, Senhor, das emoções. Quebra, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que tem nos afastado, Senhor, que tem ministrado contra, Senhor, a Tua palavra nas nossas vidas. Mas que nessa noite haja libertação e liberdade em nome de Jesus. Quebra, Senhor, todos os grilhões. Quebra todas as cadeias. Quebra, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti. E enche-nos, Senhor, da Tua paz, da Tua alegria. Senhor, nós lemos na Tua palavra que nós conheceríamos a verdade e ela nos libertaria. Tu és a verdade, Jesus. Liberta-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor, e faz-nos, Senhor, novas criaturas. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor possa continuar trabalhando no coração de cada um de nós. E que em nome de Jesus não haja mais, Senhor, engano, não haja mais, Senhor, qualquer tipo, Senhor, de domínio de Satanás, mas que em nome de Jesus ele seja vencido e derrotado, Senhor, na vida de cada um daqueles que aqui estão e daqueles, Senhor, que têm recebido a porção dessa Tua palavra. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.